claro para você que o Palmeiras goleia o Santos amanhã. Eu acho que é um desastre. É um desastre pelo que foi o jogo. Foi na Vila Belmiro, São Paulo não estava em casa. O Plata ser expulso de novo é um desastre. E a lambança que o Flamengo fez com 2 minutos de jogo, gente. Se isso não é um desastre para um time que quer ser campeão brasileiro, eu não sei o que é não, Rodrigo. Eu estava olhando aqui, Domi, até foi meu filho que citou aqui, o Flamengo teve 5 expulsos nos últimos 8 jogos. Realmente é um número que alguém tem que olhar ali que tem alguma coisa errada, né? A gente pode discutir que a expulsão do Racing, enfim, não dá para saber se foi justa ou não, mas além dela, no Brasileiro tiveram 4 expulsões, né? O Everton Araújo, 2 expulsões por entrada de sola na canela, né? Que os do Flamengo são expulsos quando eles entram de sola na canela, justamente, e mais 2 expulsões contra o Bahia, do Danilo e do Wallace-An, né? Então eu acho que tem que se ver, porque isso teve impacto, né? O Flamengo perdeu para o do Bahia, esse jogo podia ter ganho. Acho que tem precisa ser olhado isso, e eu acho que, do seu ponto de vista do campeonato, é um resultado ruim, muito ruim. Eu acho que o Palmeiras é bem favorito amanhã. Pode ser que no jogo na Vila, que o Palmeiras não vai ter os jogadores principais, e aí o Santos vai ter. Aí é um jogo mais difícil, vai ser muito mais pau a pau, mas amanhã, no Allianz Parque, a única questão do Santos é que o Santos entrou na zona de rebaixamento, né? Vamos ver o nível de mobilização do Santos amanhã, né? Porque se jogar do jeito que tem jogado ultimamente, vai ser atropelado pelo Palmeiras. Tem os dois lados, né? Como Tem a diz aqui. mobilização e o desespero. Eu tenho para mim, Marinha, depois do que eu vi o Santos fazer esses 2 últimos jogos, que o Palmeiras amassa o Santos amanhã, assim, mas bem amassado. Claro que depois o jogo na Vila Belmiro tem outra característica, mas saiba que se há um time que nunca se assustou na Vila Belmiro, esse time é exatamente o Palmeiras. Inclusive com histórias de golear o Santos na Vila Belmiro. Então, mas aí não vai ter claro, os titulares, né, Juca? Não vai ter vários titulares, sim, né? Não vai ter 6, 7 não, jogadores, o Santos não vai ter prejuízo. isso. Vai ter a mobilização da torcida do Santos, é outro Isso. cenário em relação Não ao apenas de isso. quinta-feira de amanhã. Não apenas isso. Este não se assustar com a Vila Belmiro a que me referi era num tempo em que não havia torcida única na Vila Belmiro, né? Então a torcida do Palmeiras ia, e agora não, vai ser torcida única. Mas também tem que ver em que situação estará o torcedor santista, né? Porque o torcedor santista, para ser adversário do time, não custa. Tá o nível de irritação, né? Das viúvas do Pelé, né? Porque o público que vai à Vila Belmiro, em regra, é um público mais velho, mais exigente e mais impaciente, né? Então, eu acho que a situação do Santos é absolutamente periclitante. Absolutamente. O Vitória está com todas as chances de escapar do rebaixamento. Tá com pinta que vai escapar, né, gente? Tem uma mensagem aqui do Vander Lúcio, mandou aqui, o Santos entrou na zona hoje, tem que partir para cima amanhã sem retranca. Aí a dúvida é essa, eles vão com tudo ou vão afobados, desesperados? É bem complicado, por isso até que a gente colocou uma enquete já para você votar o que vai acontecer amanhã. O Palmeiras vence, o Palmeiras empata, o Palmeiras perde. A nossa outra enquete, se o tropeço vai dificultar a vida do Flamengo, sim, 72% achando que o Palmeiras vai disparar. E aí, Danilo, o que você acha que vai acontecer diante deste tropeço do Flamengo? Eu acho que a tendência é o Palmeiras vencer o Santos na Vila. Acho, inclusive, com ou sem Neymar, eu acho que a gente vai ter um programa inteiro para discutir, mas para mim o Neymar falar que não pode jogar no sintético, mas todos os outros jogadores do time podem, no momento em que o Santos está na zona de rebaixamento, eu acho uma decisão questionável para quem ganha o que ele ganha, porque, enfim, é o sintético Danilo. que afeta só o Neymar, não afeta nenhum dos outros 22 jogadores. Peraí, Danilo. Pode falar. Aí você está sendo injusto. Um rapaz que vem no sacrifício, abre mão de salário para defender o Santos, que está com problemas de lesão e que, de fato, podem ser agravadas pelo gramado sintético, com o projeto de ainda jogar no que vem num grande clube europeu,
é justo que ele não esteja em campo. Aliás, eu, torcedor do Santos, agradeço que ele não esteja, porque será a garantia de 11 contra 11, pelo menos no começo do jogo. Entendeu? Então, eu eximo completamente o Neymar de responsabilidade. Agora, vamos falar francamente, vou olhar nos seus olhos. O Palmeiras é favoritaço amanhã. Favoritaço, como diria Arnaldo Ribeiro. Favoritaço. Vai ser uma zebra, apesar de clássico, mas não é nada parecido com Flamengo e Vasco, com Flamengo e Botafogo, com Fla-Flu. Não. Amanhã é sopa no mel, que deve ser um horror, diga-se de passagem. Eu nunca entendi essa expressão. Sopa no mel. O mel deve ficar aguado e não sei com que gosto. Mas eu vou ter uma enorme surpresa se o Santos não passar por cima, se o Palmeiras não passar por cima do Santos amanhã, como passou por cima do Inter, como passou por cima da LDU, por quem precisou passar. Eu acho que em termos de retrospecto, de números do jogo, dá até pra gente falar, o Flamengo são 10 anos sem perder pro Vasco no Brasileirão, né? E o Palmeiras também tem uma longa história aí sem perder pro Santos há um bom tempo. Acho que dá pra tentar fazer essa comparação, embora realmente esteja jogando futebol muito melhor que o Santos, né? Mas eu concordo com você que o Palmeiras é muito favorito e seria uma surpresa gigantesca e seria um resultado ainda pior do que o Flamengo ter empatado com o São Paulo na Vila, né? Acho que essa é uma rodada que seria a favor ao Palmeiras, e o Palmeiras precisa aproveitar que o Flamengo de fato tropeçou nesse empate com o São Paulo. E agora a gente vai falar do clássico desta quinta-feira. Ele ganhou uma importância maior ainda pela possibilidade do Palmeiras ampliar a vantagem na liderança e o Santos que caiu para a zona do rebaixamento. Palmeiras e Santos, o chamado Clássico da Saudade, que virou praticamente um mata-mata em pleno Campeonato Brasileiro. Nessa quinta, aqui mesmo no Allianz Parque, o jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Nacional. E depois disso, teremos no sábado que vem, dia 15, o jogo válido pela 13ª rodada, partida atrasada por causa do retorno do Palmeiras na época da Copa do Mundo de Clubes. Para esse compromisso, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Gomes e Alan, jogadores que foram poupados contra a equipe do Juventude, mas Aníbal Moreno, que recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. A gente tinha uma meta desde o começo do campeonato que nas últimas 10 rodadas era estar brigando pelo título. É o que a gente está fazendo. E muito importante estar na liderança da competição, né? Já no Peixe, o suspenso é o zagueiro Luan Pérez. Com isso, Adonis Frias deverá ser o substituto. Mike treinou normalmente e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Nessa quinta, um verdadeiro duelo decisivo, que vale não só na briga pelo título do lado do Palmeiras, mas também contra o rebaixamento do lado do Santos. Teremos mais de 37 mil torcedores nas arquibancadas. E no retrospecto geral, pegando as últimas 20 partidas, o Verdão leva a melhor. São 13 vitórias palestrinas e apenas 3 santistas.